damos início a esta última sessão, que está sendo gravada e estará disponível no YouTube para todos, no Brasil e no mundo. A última sessão desse ciclo, que é uma parceria entre a Faculdade de Educação e o IDEA, e que muito nos honra. Eu queria, público, agradecer à professora Simone, a diretora de Educação, por ter concordado com essa atividade, e também transmitir os seus votos de boa acolhida a esta casa, que sempre foi uma casa do saber. A professora Simone me pede que eu seja um pouco seu porta-voz. Muito obrigado. Esperamos repetir isso no próximo ano. Então, a ideia hoje é fazer uma discussão sobre jovens, protestos e política. Já fizemos um primeiro debate sobre o tema no IDEA em julho, que havia uma grande afluência, tivemos 40 mil acessos na Face, e como resultado daqui, a iniciativa do professor Catani, no IDEA, nós, um conjunto de autores que estão aqui nos apoiando também, estamos publicando um livro pela editora Toma, na coleção Sociologia das Conflitualidades, que será lançado no dia 12 de dezembro no IDEA, já estão todos convidados. Será uma reflexão importante, acho que é o terceiro livro que sai no Brasil, um do Manuel Castells, outro que foi editado pela revista Carta Maior, um conjunto de intelectuais paulistas, e esse que é um porta-voz do Brasil meridional ou daqueles que a esta região aderiram. Então, nós temos a honra, então, de apresentar e agradecer a professora Carmen Kreidin, que é graduada em Pedagogia pela Unijuí, é mestre em Educação por Paris-Saint-Descartes e doutorado em Educação por esta universidade. Professora titular dessa universidade, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil, educação de adolescentes em conflito com a lei, e ela coordena há muitos anos um importante projeto que é exatamente de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei nessa universidade. Então, eu passaria de imediato à professora Carmen. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, boa companhia e para um tema tão apaixonante. Eu estive revendo para fazer essa fala, inúmeros artigos, inúmeras reportagens, porque não é muito fácil falar sobre esse assunto. Eu gostaria de iniciar dizendo que quando as manifestações, nas primeiras manifestações, sobretudo nas grandes manifestações, o sentimento de uma velha militante como eu, que fez manifestações nos anos 60, que foi jovem nos anos 60, o sentimento era de perplexidade, de esperança e de muita emoção, com a sensação de estar vivendo um momento histórico muito importante. Hoje, a perplexidade continua, a esperança também, mas ela é mesclada pelo medo. Porque eu acho que houve, nessas manifestações, uma disputa de sentido e uma evolução bastante complexa que nós ainda não visualizamos, digamos assim, o horizonte para onde elas apontam. Eu gostaria de começar lendo dois trechinhos, um do Paulo Arantes, professor da USP aposentado, muito ligado aos movimentos sociais, numa entrevista que ele deu ao Estado de São Paulo, no momento forte das manifestações. Ele diz o seguinte: a vida no Brasil, sem dúvida, melhorou e muito nestas 2 décadas de ajuste ao capitalismo global. No entanto, ninguém aguenta mais. Essa adissonância básica, ainda mais estridente, quando o contexto é de baixo desemprego, como você bem lembrou, e aí ele continua nessa linha. Depois tem um artigo sobre a mudança de paradigma do Cândido Gibowski,
sociólogo, diretor do IBASE, substituiu o Betinho do IBASE, e ele, falando da crise mundial atual, ele faz uma citação, ele diz o seguinte: em recente entrevista na BBC, em 22 de setembro passado, o operador de mercados, Alessio Castani, foi taxativo. Vou confessar, sonho diariamente com uma recessão. Se você tem um plano certo, pode fazer muito dinheiro com isso. E disse mais: não ligamos muito como vão consertar a economia. Nosso trabalho é ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que o fato das manifestações terem começado pela luta pelo transporte público é sintoma de duas coisas. É sintoma, por um lado, do inferno urbano que nós vivemos, em função do tipo de urbanização, do modelo de urbanização que se desenvolve. Agora mesmo aqui na Faculdade de Educação a gente não chega e não sai nenhum dia sem se queixar do trânsito, da dificuldade de estacionamento e tal. Quer dizer, então, as nossas cidades, sobretudo as grandes cidades, foram construídas sem nenhuma perspectiva de sociabilidade razoável, né? E viraram um inferno quase inabitável. Então, a luta pelo transporte público é sintomática desta situação e aponta, a meu ver, para uma questão estrutural profunda. Quer dizer, não é uma mera insatisfação de alguns jovens que queriam... Por que a coisa se expandiu da forma que se expandiu, até para brasileiros no exterior, para todas as cidades, para dezenas de cidades, uma coisa absolutamente imprevista. Por que isso explodiu dessa forma? Porque bateu, a meu ver, um sentimento mais ou menos difuso e não tão consciente de que se vive um momento de impasse mesmo, e que esse impasse é estrutural. Quer dizer, o modelo vigente não tem saída. Não tem saída, e os jovens, porque os jovens, justamente porque estão buscando um lugar social, eles são mais sensíveis às contradições agudas e a falta de lugar para eles. Quer dizer, eles têm uma intuição sobre uma incertidão que domina o presente e que é sombra sobre o futuro. De fato, eu estou convencida que nós vivemos um momento de transição histórica muito profunda, que não é apenas manifestação da crise financeira e da crise econômica, que é muito grave. Quer dizer, acho que nós vivemos a crise mais grave do capitalismo, o capitalismo internacional, cuja saída ainda não se sabe qual é, mas se sabe que é uma crise muito profunda. E também uma crise civilizatória, quer dizer, uma crise de valores, uma crise de instituições, uma diluição das instituições tradicionais e um sentimento de insegurança e de perda de pé muito grande. Eu acho isso um pouco assustador, no sentido de que esse sentimento de perda de pé foi um pouco o sentimento que precedeu as grandes guerras e o fascismo e o nazismo. Nesse sentido é meio apavorante. E o desdobrar das manifestações explicitaram de uma forma, a meu ver, bastante evidente, as contradições e a disputa de sentido que estava dentro dessas manifestações. Quer dizer, houve uma disputa de sentido sobre sobre o rumo e sobre o significado que esse fenômeno tinha. E nessa disputa de sentido, eu acho que houve uma certa diluição. E o que me pareceu mais grave era que a luta por transformações, num certo momento, passou a ser uma luta contra a política, o que eu acho absolutamente contraditório e absolutamente equivocado. Quer dizer, não existe construção nenhuma de uma sociedade igualitária, nenhuma transformação no sentido de superar as grandes contradições vigentes hoje, no momento capitalista que se vive, sem uma ação política. E aí houve oportunismos de todas as ordens, quer dizer, houve apropriação do sentido da manifestação, no sentido de negar
por exemplo, a importância do Estado, dizer realmente é por fora do Estado que as coisas têm que se fazer. Houve uma apropriação até da propaganda do marketing de venda de produtos, através das manifestações de marca de risco, essas coisas todas. Quer dizer, então, houve diferentes formas de apropriação, né? E a minha sensação é que restou, neste momento, não sei como vai evoluir, nesse momento, restaram manifestações corporativas, algumas válidas, outras, a meu ver, injustificadas, manifestações corporativas, oportunismos bastante evidentes e um sério risco de negação da política. E só para concluir, eu gostaria de ler, não sei se vocês viram, a crônica do Veríssimo, quando ele fala da alternativa. Ele diz o seguinte, que envelhecer é muito ruim, mas pior é não envelhecer, é morrer. E depois ele diz, mas há outros casos de alternativa para as coisas como estão, é conhecida. Já passamos pela alternativa, sabemos bem como ela é. Por exemplo, ele fala das diferentes alternativas, a alternativa de envelhecer ou de morrer. Ele diz, ninguém voltou da morte para dizer como é que é depois. Então é melhor envelhecer e adiar a morte. Daí ele diz, mas outras alternativas existem, aí ele fala na alternativa da ditadura. Aí ele fala, quem viveu a ditadura não quer voltar, sabe disso. Né? Então ele diz, tivemos 20 anos nessa alternativa. E quem tem saudade dela precisa ser constantemente lembrado de como foi. Não havia corrupção? Havia sim. Não havia investigação para valer. Havia prepotência, havia censura à imprensa. Havia presidência passando de general para general sem consulta popular. Repressão criminosa à divergência. Uma política econômica subserviente a um milagre econômico enganador. Quem viveu naquele tempo lembra que as ordens do dia dos quartéis eram lidas e divulgadas como éditos papais, para orientar os fiéis sobre o pensamento militar, que decidia nossas vidas. Ao contrário da morte, de uma ditadura se volta, preferencialmente com uma lição aprendida. E se para garantir que a alternativa não seja feita, é preciso cuidar para não desmoralizar demais a política e os políticos que seja. Melhor uma democracia imperfeita do que uma ordem falsa, mas incontestável. Da próxima vez que se esperar dos nossos políticos, portanto, e que alguma notícia de Brasília enojá-lo, ou você concluir que o país estaria melhor sem esses dirigentes e representantes que só representam seus interesses e seus bolsos, respire fundo e pense na alternativa. Se quer pensar que a alternativa seria preferível, como tem gente pensando, equivale a um suicídio cívico. Para mudar isso, aí, prefira a vida e o voto. Quer dizer, então, eu acho que o grande risco da negação da política se mostra, inclusive, nos desdobramentos, por exemplo, da proposta da reforma política. Eu fiquei bastante preocupada com o fato, por exemplo, de não ter havido nenhuma manifestação em defesa da reforma política. Houve até um projeto razoável lançado pela OAB, pela CNBB, por vários movimentos, que quis se transformar em emenda popular, em proposta de emenda popular, que o Congresso é obrigado a votar em emenda popular, a proposta popular, se ela vem com 1,5 milhão de assinaturas, só que não se conseguiu 1 milhão. Se conseguiu 1,5 milhão de pessoas na rua, mas não se conseguiu 1,5 milhão de assinaturas para a reforma política. E destituíram o Henrique Fontana, que tinha uma proposta bastante razoável de reforma política, e substituíram por caras que fizeram um projeto de anti-reforma política, que nem essa foi aprovada. Então, esse desdobramento de negação da política e o não assumir da reforma política pelos protagonistas desse movimento é extremamente preocupante. É compreensível na medida em que o movimento se fragmentou em múltiplas e contraditórias proposições. Então, é compreensível que isso tenha acontecido, mas não deixa de ser preocupante. Em todo caso, eu tenho a convicção que, como esse movimento foi expressão, a meu ver, de contradições muito profundas,
ele não acabou e não se sabe aonde vai dar. Eu acho que ele deverá reaparecer sob outras formas, mas acho fundamental que os protagonistas do movimento tentem justamente uma inserção política, não necessariamente na política como ela está, mas entendam que sem a mediação de instituições de organização civil e de organização política, não há alternativa possível à atual situação. Quer dizer, pode-se provocar uma desorganização do que existe, mas não vai se fazer uma nova organização se não se conseguir, digamos assim, organizar instituições capazes de dar algum tipo de resposta. E eu acho que as respostas que foram tentadas conjunturalmente, imediatas, como a reforma política, como propostas de saúde, como propostas de educação, como propostas, todas elas mais ou menos se saíram, quase todas mais ou menos se saíram. Então é preciso, a meu ver, ter coragem de retomá-las, se a gente acredita que de fato esse movimento foi historicamente muito importante. Eu acho que foi. Eu acho que não dá para deixar cair. Né? E agora eu me consolo um pouco uma entrevista que eu vi de uma professora de política internacional, cujo nome eu não esqueço, e ela dizia o seguinte: calma, gente, a Revolução Francesa levou 150 anos para se consolidar em República Democrática. Nós estamos face a um movimento muito profundo, mas o seu desdobramento é de longo prazo. Mas eu acho que aqui a gente não pode ficar esperando o longo prazo para começar a recorrer. Não sei se vai acrescentar alguma coisa, mas eu acho que eu preciso falar sobre esse assunto exatamente porque o horizonte é de longo prazo. Tenho obrigado pela oportunidade. No lugar, a doutora Mariana X. Santiago Santos, que é bacharel em Direito pela PUC, mestre pela PUC, bacharelando em Ciências Sociais pela URGS, fez estudos no Instituto de Politique d'Aix-en-Provence, e é atualmente doutorando em Sociologia da URGS, que apresenta. E o terceiro do trio é o sociólogo Vitor Alessandro Ribeiro, que é mestrando em Sociologia pela Sociologia da Universidade, membro do GPVC, é graduado em Ciências Sociais pela USP e em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais da PUC, e tem um estágio cultural em Xangai, no Grupo Popular da China. Então, eu daria 5 minutos a cada um.
caráter introdutório, gostaria de dizer que o que a gente vai comentar aqui é uma apresentação sobre um texto já elaborado por nós três, né, 6 mãos, e que vai ser disponibilizado em breve, tem data para ser publicado agora no final do ano, um texto sobre os movimentos de junho, desculpa. E, bom, a princípio, nós vamos falar do caráter de complexidade desses movimentos, pontuar especificamente a questão dos transportes, dada a centralidade, a professora Carmen, inclusive, mencionou a centralidade da questão dos transportes para esse movimento, e por fim, a Mariana vai comentar de uma experiência no Serviço de Assessoria Jurídica dessa universidade em assistência a jovens que foram apreendidos nos protestos. Então, como que eu faço isso aqui? Bom, primeiramente, foi, como também a professora Carmen mencionou, um movimento inesperado e impressionante, que é muito menos traduzido em simples movimentos, não são movimentos, mas foram demonstrações coletivas, né? Então, uma reunião de diversos movimentos nas ruas que tomaram o Brasil. A gente viu, são 388 cidades, se não estou enganado. A gente vai destacar então a multidimensionalidade desse fenômeno. A gente deve evitar explicações simplistas, qualquer tipo de explicação que queira explicar esses movimentos como sendo genuinamente de ordem econômica ou somente de ordem política, vai incorrer numa simplificação e não vai conseguir entender o que o protesto significa no seu conjunto. E nós vamos então falar especificamente da cidade de Porto Alegre. Segundo o nosso entendimento, a ponderação a respeito da legitimidade desses protestos precisa então, exige que qualifiquemos o que seria essa legitimidade. Por isso, alguns dados serão apresentados sobre os transportes da cidade. Então, a gente vai mostrar, por fim, a questão da violência, como eu mencionei, e eu passo a palavra à Michelle. Vou fazer aqui um jogo de vozes e falas, mas é uma performance. Então, eu agradeço inicialmente também o convite do professor José Vicente. Essa questão, né, da perplexidade diante desse fenômeno, né, que tomou conta do Brasil em junho, já foi destacado também pela professora Carmen, e que, se por um lado nós temos um contexto onde muitas lutas sociais já estavam sendo desenvolvidas, né, já estavam no espaço público há bastante tempo, o próprio MPL já estava, né, trazendo essa discussão sobre a questão da mobilidade urbana, pelo menos desde 2005, quando foi a sua fundação. Nos parece que a própria proporção que essas manifestações de junho tomaram são responsáveis por essa perplexidade, né, por essa muitas vezes essa falta de sentido, ou de palavras, ou de conceitos capazes de talvez de nos fazer entender que o processo é esse, né? Isso, de certa forma, atenta para a necessidade de pensar, né, ou atenta para os desafios da própria racionalidade de pensar esse processo, né, os próprios pesquisadores, observadores, cientistas sociais que estão se debruçando sobre esses fenômenos e dos desafios que a complexidade e a heterogeneidade desse fenômeno traz para a própria interpretação desse processo. Então, o MPL traz uma fala que me parece muito representativa, que é a ideia de que essas manifestações rasgaram toda e qualquer perspectiva técnica acerca das tarifas e da gestão dos transportes, que procurasse restringir seu entendimento aos especialistas e a sua racionalidade a serviço dos de cima, né? Então, é um pouco essa ideia de que, bom, não basta, nós também somos capazes de pensar, nós também somos capazes de dizer o que queremos, como queremos que essa estrutura urbana esteja, que não é do jeito que queremos diferente. Então, quer dizer, é um grito, na verdade, inclusive de muitos jovens que estavam na rua pela primeira vez, né? Então, eu acho que isso é bem representativo até dos desafios que a gente tem para pensar essa questão. Será que as categorias e
conceitos que nós temos para pensar essa realidade dão conta do que foi a complexidade desse fenômeno. Tem uma cena muito exemplar para mim, que aconteceu num desses veículos de comunicação, que era uma jornalista inquirindo uma outra colega que estava na rua, logo no princípio das manifestações, e ela dizia: mas então, quem é o líder dessa manifestação? Quem é o líder? A gente precisava falar com essa pessoa, quem é o líder? Quem é que está produzindo tudo isso? Quem é esse sujeito? Quem é a liderança disso tudo? E qual é a pauta? Então ela até bateu na mesa, assim, quase numa irritabilidade, porque parecia que para ela precisava que tivesse um líder e que tivesse uma pauta. Então eu acho que um dos desafios é justamente esse, né? De pensarmos novas gramáticas possíveis dessa democracia que não se restringam, né, ao líder ou à pauta única, digamos assim. Nós entendemos interessante pensar essa questão que o Vitor já pontuou, tanto do ponto de vista da mobilidade, desses fenômenos todos que aconteceram, do que está por trás da questão, também da questão urbana e dos episódios de violência, que depois a Mariana vai relatar para nós, a partir da ideia do complexo contexto de conflitualidades que está presente na sociedade brasileira. Então, bom, se a questão urbana é uma questão, não foi a única questão que apareceu. Então, nós estamos tentando caminhar um pouco nesse sentido, de pensar que o contexto onde essas manifestações se deram é um contexto extremamente complexo, com múltiplas disputas, múltiplos processos e lutas em andamento, processos inclusive contraditórios, demandas contraditórias, reivindicações contraditórias, e que vão trazer um pouco o caldo, né, onde essas manifestações emergem. Então, nós pensamos um pouco a questão da conflitualidade nessas duas dimensões. Uma delas é justamente para pensar que esse contexto é muito complexo e evidencia diferentes lutas e disputas por reconhecimento, lutas que ultrapassam muito essa questão apenas da dimensão capital-trabalho, né? Nós temos lutas simbólicas, né, de desejo de reconhecimento, de que os sujeitos sintam-se ouvidos efetivamente na sociedade, que outras formas de representação ou de participação se construam. E a outra dimensão é pensar as conflitualidades justamente naquilo que elas acabaram gerando episódios, né, de violência. Então, essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, que é trabalhada pelo professor José Vicente Tavares dos Santos, é um pouco tentar fazer um esforço, então, de pensar, né, todos esses processos à luz dessas reflexões. Pensar, então, como alguns conflitos acabaram se transformando em episódios de violência. Bom, então, só para fazer uma distinção no nosso entendimento, né, e no que pensar a partir da sociologia das conflitualidades é tentar entender justamente como que se constroem esses processos conflitivos e contraditórios da sociedade, né, que nós entendemos que, então, podemos utilizar para pensar esse contexto. O conflito, então, não como um sinônimo de algo necessariamente desagregador, mas como algo que faz parte das relações sociais e, portanto, parte das relações, né, entre os sujeitos, inclusive, e potencialmente gerador de laços sociais, de transformações sociais, um dinamizador das relações sociais. E, portanto, não necessariamente desagregador, em oposição à ideia de violência, né, como uma relação social inegociável, uma relação que impõe, né, um dano, uma coerção e uma relação de poder desigual. Portanto, a gente parte dessa diferenciação, né, do conflito não como algo necessariamente desagregador e diferenciando-se das situações de violência, né, para dizer que o que está na rua são conflitos e que não necessariamente são situações de violência. O que acontece é que, como nós observamos, muitas situações culminaram em episódios de violência. Então, o que foi o estopim, né, a professora Carmen também já tocou nesse assunto, desses fenômenos desse movimento foi a questão da redução das passagens, né? E essa foi o estopim para uma série de outras reivindicações que começaram a aparecer e que evidenciam, então, justamente a complexidade
e as contradições desses processos, que são muito mais amplos do que essa questão. E é um pouco a ideia justamente de pensar que essa questão da mobilidade, a questão urbana que se coloca nessa pauta, é pensar muito mais do que efetivamente os 20 centavos. É pensar a mobilidade urbana como algo muito mais amplo do que isso, né? É pensar a mobilidade urbana como a inclusão dos sujeitos, né? Como a possibilidade de eles circularem livremente pela cidade, poderem ocupar os diferentes espaços, poderem ter acesso aos diferentes espaços, né? É um pouco essa a ideia que está presente nessa fala do movimento Passe Livre, que foi um grafite produzido pelo MPR na cidade de São Paulo, que é a ideia de que a cidade só existe para quem pode se movimentar por ela. Então nós estamos falando fundamentalmente de um modelo ainda extremamente excludente, né? Que opõe o asfalto à favela, que opõe o legal ao ilegal e que está fundamentado nesse processo de exclusão. Então a discussão sobre a questão da mobilidade urbana de fato mostra que é algo muito maior do que os 20 centavos que se discutia e que põe em xeque um modelo de desenvolvimento, que põe em xeque uma decisão e uma escolha de como esse processo foi feito e um processo fundamentalmente excludente. Então agora a gente vai trazer um pouco a questão urbana e a questão da mobilidade para a cidade de Porto Alegre. No dia 25 de março a gente viu que... No dia 25 de março a gente viu que o aumento contra o qual os manifestantes brigaram nas ruas, o preço dos ônibus subiu de R$ 2,85 para R$ 3,05, foi o mesmo aumento de 20 centavos que a gente viu na cidade de São Paulo, de micro-ônibus de R$ 4,20 para R$ 4,50, um pouquinho mais, 30 centavos. Esse aumento a gente vai ver, eu vou mostrar os dados oficiais de taxas de inflação no Brasil, ele superou a inflação no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. E isso no contexto corrobora a nossa ideia que a gente tem. Todos nós usuários do sistema de ônibus sabemos que é caro. Nas ruas o pessoal gritava tri caro, tri demorado e ainda por cima é tri lotado. Então a gente sabe da condição e a insatisfação é generalizada. Aqui são alguns dados para consubstanciar um pouco do que a gente está chamando de legitimidade. Esses aumentos coincidiram com a piora na prestação do serviço. Aqui, para a gente visualizar um pouco a evolução da frota total de veículos no Brasil, compreende aí o ano de 2001, 2, 3, 4 até 2012, me interessa de 2010 até 2012, são os 10 anos que a gente tem falado. São dados retirados do site do Denatran, então são, enfim, dados oficiais. Por essa visualização gráfica, a gente consegue ver que a quantidade de automóveis e utilitários tem um significativo acréscimo. Ônibus do verde de caminhões e caminhonetes fica praticamente, tem um acréscimo também, mas não é tão significativo. O de motos, ali a gente vê em lilás, é bastante amplo, eu tenho os dados adiante mais específicos. E o de ônibus, que são aqueles azuis, a gente percebe que fica praticamente inalterado. Bom, a evolução dessa frota de veículos na cidade de Porto Alegre, dados de novo do Denatran de 2002 e 2012, nos mostram que automóveis e utilitários, que são aquela modalidade de veículo privado, teve um aumento de praticamente 45%, são 392.710 veículos, isso pula para 560 mil, quase 560 mil. Motos aumentam numa escala de 150%, e a quantidade de ônibus tem um aumento aproximado da frota de 40%. Só que isso em termos absolutos significa ainda muito pouco, de 5.079 ônibus para 7.000 ônibus. Eu trago aqui um dado, a quantidade de ônibus em absoluto não diz muito, mas em relação à quantidade de habitantes, talvez seja um índice interessante para a gente pensar. Fica explícita a preferência pelo transporte privado em relação a esses aumentos que a gente vê. E o significativo, eu acho que é a quantidade de motos que crescem 150%, que mostram que esse interesse pela modalidade privada acontece mesmo sob essa exposição de maior risco de morte, que a gente sabe que moto é um veículo perigoso, mas a despeito disso, essa é a preferência. O gráfico que eu apresento aqui nos mostra um pouco, então, essa situação da evolução do número de motos de 2012
2002 a 2012, de praticamente 150%. A quantidade de veículos, automóveis e utilitários tem também uma curva acentuada com a melhor. A gente vê que no ano que Lula, o primeiro ano do governo Lula, 2003, no ano de 2008, se a gente olhar bem no gráfico de 2007 até 2008, o grau de inclinação dessa curva, o coeficiente angular dessa curva assume um valor, algo diferente do que vinha sendo. Então é um retrato interessante também da melhora econômica do Brasil, de 2003 para frente. A evolução então aqui na cidade, da quantidade de veículos é significativamente alta, né? Eu digo a vocês então que em 2002 o total de veículos, automóveis e utilitários representavam 78,5% do total da frota de veículos. Isso compreende todos os veículos que você pode imaginar: moto, motoreta, caminhões, isso é bem separado pelos dados do Denatran. Então, do total, então, né, tem ali os números absolutos, e em relativo 2012, a quantia permanece praticamente a mesma, não tem uma significativa alteração nesse quadro, 72,74% do total da frota. E não só o percentual desse total é muito elevado, como também o patamar do qual se parte também é muito diferente. Então, os ônibus, eles ficam para trás em termos absolutos e em termos relativos. A frota de ônibus e de micro-ônibus em 2002 era, como vimos, 5.079 veículos e representavam 1,02% do total da frota. Significa, então, um ônibus para 272 habitantes. Se a gente parar para pensar como colocar 272 pessoas em um ônibus, se todo mundo fosse usar ônibus na cidade, a gente vê que não seria suficiente. A lotação para passageiros sentados são 40 e poucos. No total, se a gente colocar a mesma quantidade de pés, serão 80 pessoas no ônibus. E a população da cidade, então, sendo, à época, 1.383.454 pessoas. Em 2012, a população aumenta, nesse período de 10 anos, 2,5%, atingindo quase 1,5 milhão, 1.416.714 pessoas. E a quantidade de ônibus, sendo 7.015, como vimos em termos absolutos, proporcionalmente ao total de veículos, cai, vira 0,91%. Isso também se traduz em uma obviedade que a gente vê com políticas anticíclicas, crise de 2008, redução de IPI, estímulo ao consumo de veículos. Então, esse aumento, essa diminuição proporcional, se era 1,02, cai um pouquinho em 10 anos, também por isso. E a quantidade de habitantes, a gente vê que, apesar de uma relativa melhora de 25%, não é desconsiderável. Se era um ônibus para 272 habitantes em 2012, um ônibus para 202, algo melhor, mas ainda assim insuficiente para uma estrutura de uma cidade como Porto Alegre. Então, esse é um gráfico da evolução da frota de ônibus e de micro-ônibus nos 10 anos compreendidos nesse período. É possível olhar, observar, se de ônibus e de motos a gente não teve aquela barriga para baixo, aquela queda de 2004 e 2005, aqui já é algo significativo, mas eu chamo a atenção para um outro ponto desse gráfico, que é de 2011 para 2012. Tem uma quase, digamos assim, estagnação. Isso eu chamaria a atenção para esse dado, que em 2012, diante do aumento das passagens, a explosão, mas a insatisfação, talvez de quem vive ali nas ruas e está usando o sistema e sente, talvez possa ser um indicativo de um desinvestimento no setor, às vésperas da explosão da insatisfação. Então, o que chamamos aqui de déficit na prestação desse serviço de transporte público, poucos ônibus estão sempre lotados, a gente vê a proporção para o total da população, e é um serviço ineficiente. Quem depende de ônibus para compromisso sabe de atrasos, ou o trânsito na cidade em função de outros tipos de veículos também agravam essa situação. O destaque, então, como eu sinalizei no gráfico 2011 e 2012, a quantidade de ônibus praticamente não aumentou nesse período. A
Aí eu deixo aí uma sinalização provável, né, evidente, eu chamo de evidente, mas é provável que haja um desinvestimento às vésperas dessa explosão de insatisfação. E ainda o aumento veio nesse quadro, um aumento ainda de 7% do preço das passagens, tomando o valor de 20 centavos como referência, e diante de uma inflação medida pelo Banco Central, uma inflação oficial, no período de fevereiro, como o aumento veio em março, eu peguei o período de fevereiro a fevereiro, de 2011 a 2012, e nesse período a inflação ficou de 6,5%, né, nem isso, 6,3%, e a gente sabe que a inflação é um imposto que pesa muito no bolso do assalariado. Enfim, então acho que com esses dados a gente qualifica um pouco essa ideia de legitimidade. A gente fala muito, os movimentos são legítimos, mas com base em quê? Então a preocupação vai apresentar um pouco esses dados aí para qualificar um pouco. Boa noite, obrigada pela presença. Então, como a Rochelle e o Victor já falaram, essa última parte então, da nossa apresentação é falar um pouco quem foram as pessoas que sofreram então a violência nas ruas, quem foram as pessoas que foram presas ou os adolescentes apreendidos. Então, só para contextualizar um pouco o trabalho do Serviço de Assistência Jurídica aqui da Universidade, ele é o programa de extensão mais antigo da Universidade, ele atua há mais de 60 anos na defesa e na promoção dos direitos humanos. Dentro do SAJU, né, que é o Serviço de Assistência Jurídica Universitária, existem mais de 15 grupos, cada um especializado em uma área de atuação, e o grupo do qual eu faço parte é o grupo 10, que é responsável pela defesa dos adolescentes em situação de conflito com a lei. Então, o grupo 10, que eu vou chamar aqui de G10, o G10 ele acompanhou os adolescentes apreendidos nas manifestações de junho de 2013 na cidade de Porto Alegre. No dia 17 de junho, então, 2 advogados do grupo 10, acompanhando as prisões dos manifestantes, deslocaram-se ao comando da Brigada Militar na região central de Porto Alegre. Surpreendentemente, então, para esses advogados, eu era um dos advogados, 8 adolescentes foram apreendidos e estavam no mesmo local dos adultos. Os adolescentes apreendidos, então, foram deslocados depois para o DAECA, que é o Departamento Especializado da Criança e do Adolescente, para serem indiciados, então, pelos atos infracionais. Nesta ocasião, então, os adolescentes eles relataram situações de violência policial e arbitrariedade nas prisões. Eu vou contar só algumas histórias desses adolescentes. Uma adolescente apreendida relatou que, em função das bombas de gás lacrimogêneo disparadas por policiais contra manifestantes, sentiu-se mal e decidiu pedir ajuda a um policial da tropa de choque, que indicou que ela ultrapassasse essa barreira formada pelos policiais. Quando ela passou a barreira, ela tinha só 15 anos, tá? Ela foi algemada e jogada para dentro de uma viatura. Outro adolescente relatou que, enquanto voltava caminhando para casa, ele nem estava participando da manifestação. Ele foi abordado por policiais que o prenderam. Um terceiro adolescente passava por esse local e tentou filmar a prisão arbitrária do seu celular, sendo por isso algemado e encaminhado à delegacia. Um quarto adolescente, quando encontrou os advogados do SAJU no comando da Brigada Militar ali na Praça 15, mostrou manchas de spray de pimenta por toda a sua roupa, relatando que já dentro da viatura, algemado, foi atingido por diversos rajados de spray sem condições de se defender. Ele estava algemado com as mãos para trás. Uma outra adolescente, transexual, relatou um outro tipo de abuso. Ela sofreu humilhações em razão da sua identidade de gênero, foi submetida à revista invasiva, além de ter sido mantida junto com os adolescentes do sexo masculino, embora tenha traços e se reconheça como sendo mulher. No dia da audiência de apresentação, perante o juízo instantâneo, que foi no dia seguinte, no dia 18 de junho, ela foi sempre chamada pelo nome que consta na certidão de nascimento, mesmo a gente tendo feito um pedido formal para que ela fosse chamada pelo nome que ela se reconhece, que é o nome feminino. No dia 20 de junho, então, de novo, a gente foi junto com os assistentes jurídicos, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, de sucessão aqui do Rio Grande do Sul. A gente foi para a CIP, que é a Academia Integrada de Segurança Pública, onde dessa vez esses manifestantes foram levados. A gente tinha informação que 20 manifestantes haviam sido apreendidos, dos quais 2 eram adolescentes. Só às 11h30 da noite, então, chegou ao local uma viatura transportando os 2 adolescentes, também algemados, que foram mantidos no segundo andar dessa delegacia. E só depois, então, foram acompanhados pelos defensores e pelos advogados. Os 2 adolescentes apreendidos nesse dia traziam marcas de algemas nos pulsos, reclamavam da arbitrariedade nas apreensões e de falta de identificação dos policiais e militares. Um deles relatou que se manifestava pacificamente quando foi surpreendido pela cavalaria da Brigada Militar.
para não ser atropelado pela cavalaria, correu em direção oposta, mas foi abordado por um policial militar que o algemou e o encaminhou para um veículo da brigada. Ele relata que perguntou, mas não obteve resposta sobre o porquê estava sendo preso. Um outro adolescente, de 17 anos, informou que também se manifestava pacificamente e não havia razão para ser apreendido. No total, então, o grupo 10 realizou a defesa jurídica de 7 adolescentes apreendidos no dia 17 de junho, além da defesa de um dos adolescentes apreendidos no dia 20 de junho. O SAJU, então, representado pelo G10, informou que as apreensões dos adolescentes realizadas nas manifestações do dia 17 e 20 de junho se deram, em sua grande maioria, de forma arbitrária. Há relatos de agressões físicas e psicológicas que marcarão a vida destes jovens. Advogados do grupo, juntamente com os assistentes jurídicos, acompanharam as audiências já realizadas e elaboraram as peças processuais cabíveis para o momento. Um dos adolescentes apreendidos no dia 17 de junho foi representado pelos atos infracionais, então, análogos ao crime de incêndio, dano e dano qualificado, e todos os outros, incluindo o dia 20, por dano e dano qualificado. Se condenados, esses adolescentes podem ser sujeitos a cumprir medidas socioeducativas em meio aberto por um prazo de até 6 meses. Do ponto de vista dos adolescentes, cabe destacar que haverá pela frente um longo percurso judicial até o desdobramento final dos casos diante do sistema de justiça juvenil. Isso os vulnerabiliza e, por si só, configura uma situação de violência pelo estigma que representa em nossa sociedade a passagem pelo sistema de justiça. Todos os processos tiveram prosseguimento. As audiências, então, as audiências finais de julgamento estão marcadas para fevereiro do ano que vem, o que por si só já é uma violência, porque o procedimento da justiça juvenil é o mais célere de todos, de acordo com a Constituição Federal e de acordo com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa morosidade do Poder Judiciário na realização das audiências de continuação prejudica de forma sensível os 7 jovens apreendidos nos protestos, além de serem submetidos à ansiedade com relação ao futuro, ficarão muito tempo esperando por um resultado que poderá ser negativo. Então, pela idade dos jovens, as demonstrações de junho de 2013 foram provavelmente sua primeira experiência de participação em manifestações de rua. Os jovens demonstraram coragem na decisão de tomar as ruas para explicitar uma sensação latente de descontentamento com relação a causas legítimas, ímpeto positivo para a construção de uma experiência democrática. Coragem que deve ser externada contra o medo. Já finalizando aqui um pouco a nossa fala, para além dessas questões, né, dessas violências, desses relatos de violência material, né, digamos, dos sujeitos que a Mari narrou agora, sofreram nessas manifestações, nos parece importante também pensar aqui algumas questões que permanecem em aberto, né, que são alguns limites, né, que essas manifestações apontaram. A Mari já falou a questão dos limites da própria atuação dos mecanismos de controle, seja da polícia, seja do judiciário, mas também nos parece importante pontuar aqui a maneira como a violência, na sua dimensão simbólica, foi retratada nos meios nas mídias, nas grandes mídias, né? A forma como as representações da violência têm perpassado, né, os diferentes meios de comunicação. Pensando então o uso recorrente, por exemplo, de termos como vândalos, baderneiros e mais recentemente os mascarados, que nos faz pensar justamente nos usos políticos do termo violência, como a violência é utilizada no seu uso político como um recurso de poder para poder dizer o que é legítimo e o que não é dentro das manifestações. Então, quando no primeiro momento tudo parecia, né, aquele contexto dos vândalos que estavam depredando as cidades, a mídia, diante, né, da própria proporção dos movimentos que as manifestações tomaram, assume um outro discurso, né, que é o de separar os pacificados dos vândalos. Então é interessante pensar como essa diferenciação acaba transformando ou trazendo as manifestações para o campo da ordem, para dizer, não, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, né, isso é o legítimo, isso é o ilegítimo. Então nos parece pertinente também pensar esses significados, né, simbólicos atribuídos pela mídia e esse deslocamento do sentido produzido a partir dessas noções de violência que foram veiculadas. Essa luta
cidade, como a Rochelle bem pontuou, eu acho que a questão dos transportes é muito mais do que só você pegar uma condução para chegar no seu ponto de destino, passa por uma dimensão de você ocupar os espaços e você poder exercer a cidadania com plenitude, à medida que você consegue, então, garantir esse deslocamento. A repressão simbólica dos meios de comunicação coloca uma questão delicada, que a Rochelle bem falou, que era uma disputa, a professora Carmen também pontuou bem essa questão, a disputa simbólica a respeito dos elementos e aí eu uso a tentativa de condução política desses movimentos. No momento em que aquilo acontece, o seu caráter difuso impede essa clara definição. Muitas vezes a repórter que vai para a rua para conversar com a pessoa, ela precisa ter estabelece uma narrativa, e essa narrativa pede que ela ofereça uma clareza para os seus espectadores e a gente sabe que o processo é mais complexo que isso. Então, acho que a legitimidade da motivação e a tomada a deliberação dos jovens de sair para a rua contra essa sensação de medo que a Mari bem colocou, traduz então um pouco dos limites das autoridades, do controle estatal para lidar com o processo que, em sendo legítimo, contribui para a construção democrática. Só para dizer que aqui foram relatadas só algumas histórias que tiveram casos mais graves que não vão ser relatados aqui para preservar a dignidade, que ainda restam a esses jovens que foram apreendidos. Só para, finalizando, dizendo que a gente vive num Estado democrático, mas a gente tem instituições que ainda não se identificam. A gente viu práticas desse sistema de justiça por meio da polícia, que são práticas retrógradas muito parecidas com o tempo de ditadura militar, mas que a esperança reside ainda nessa busca por mudanças, como a professora Carmen falou, que continuar. Obrigada. Gostaria de lembrar a plateia que o atual comandante-geral da Brigada Militar faz parte desse grupo de pesquisa. Mestrado em Sociologia na URGS. Obrigado, senhoras e senhores. Então, passaria agora a palavra, convidaria o professor Alex Teixeira, que é professor adjunto do Programa de Sociologia e do PPG de Sociologia dessa universidade, na qual fez a graduação, mestrado e doutorado, e é co-coordenador do Grupo de Pesquisa de Violência e Cidadania e também do curso de especialização em Segurança Cidadã, e tem trabalhado nesta área, na área de metodologias informacionais. Obrigado, professor José Vicente, pelo convite, igualmente. Boa noite a todos e todas presentes. Na mesma linha do Vitor, da Rochelle e da Mariana, eu vou colocar aqui algumas ideias que de alguma forma foram sistematizadas para uma publicação que o Programa de Pós-Graduação em Sociologia está fazendo nos próximos meses, exatamente a respeito dos eventos, né? O ILEA também, a gente tem sempre que lembrar o ILEA, ainda mais quando o ILEA está tão ao lado. Mas o Programa de Pós-Graduação em Sociologia então vai editar esse livro, tentando dar algum olhar analítico para os eventos que a gente presenciou em meados desse ano, e alguns têm chamado de jornadas de junho, enfim, na linha das disputas, há várias nomenclaturas em disputa também a essa altura do campeonato, né? Mas, de fato, há algumas novidades nesse processo, e há também algumas, talvez, alguns esquecimentos acerca de coisas que já vinham acontecendo no país no período recente. Obviamente que a gente não está falando aqui de
momentos parecidos com as diretas já ou fora color, são coisas distintas. Mas se a gente recuperar um pouco pela memória um pouco mais recente de manifestações, protestos, marchas, que se a gente pegar a década de 2000 no Brasil, a gente vai ver que há uma série de eventos talvez menores, talvez restritos a grupos um pouco mais, né, não tanta aderência, vamos dizer assim, a demandas mais gerais, e que vinham já se apresentando no cenário, né, na arena pública, já há mais tempo do que o junho de 2013. Né? Se a gente pensar as marchas por todos os tipos de direitos, a gente poderia também colocar aí, por que não, os movimentos dos professores, enfim, de categorias organizadas, e a gente tem que fazer isso porque a gente está aqui falando e exatamente nessa semana no Rio de Janeiro há uma junção, né, intrigante dos Black Blocs com os professores do Rio de Janeiro, ou seja, aderindo à causa e fazendo, vamos dizer assim, a linha de frente mais ostensiva, né? E, enfim, ou seja, há injunções que de fato são bem paradoxais. O professor José Vicente lembrou que o atual comandante da brigada é mestre em Sociologia pela Universidade Federal, faz parte do grupo de pesquisa, né? Esse que a Mariana estava aqui exatamente falando. Né? Então são os paradoxos desse processo, né? Ou seja, ele está recheado de situações que de fato dificultam essa tentativa, como a professora Carmen salientava, de fazer uma análise que consiga englobar, né, consiga dar uma leitura única para tudo isso que está acontecendo. Talvez também porque, se de um lado a gente teve um volume, né, realmente impressionante em termos de pessoas nas ruas no período de junho e julho, de um outro lado a gente tem que lembrar que as demandas que se colocaram pelos grupos que tinham um pouco mais de organização, que estavam já, como eu estava dizendo, né, nas ruas há mais tempo do que junho, se a gente for olhar, de fato, há